Saudações, gente bonita, em Goiás, 13 horas e 12 minutos, 27 graus, mestre Leider aqui falando. Gente, eu não vou mentir para vocês não. A reação, o vídeo que eu vi, da reação de jovens franceses diante da derrota do Macron, foi uma coisa que me espantou. Não deveria, né? Não deveria. Mas me espantou. Então, eu quero começar mostrando isso novamente para vocês. Esse navio da Federação que está atracando em Havana, capital de Cuba, pode levar coisinhas, digamos que é o arsenal da democracia. Mas eu não quero falar sobre isso não. Quero falar sobre as eleições da Europa. Olha a reação dos jovens. Isso que vocês estão vendo são liberais. São pessoas que, que horror, o Macron perdeu para a extrema-direita, como se o Macron não fosse aquele mesmo sujeito que acabou com direitos previdenciários de trabalhadores. Parece inacreditável, mas esses jovens liberais estão lamentando, lamuriando a derrota do Macron. O cara que passou em cima até do próprio parlamento para destruir os direitos previdenciários dos franceses. E também destruir os direitos trabalhistas. E também bateu sem dó nos estudantes, nos que defendem a Palestina e nos coletes amarelos. Esse é o jovem liberal. É isso que foi derrotado. Não se engane. Pronto, agora vamos falar sobre isso. Tá cheio de análise, né? Os liberais, todas catastrofistas, ao avanço da extrema-direita, sei lá o que, extrema-direita, neofascista, neonazi, neo não sei o que, é o fim da civilização europeia. E tá, né? Chamados progressistas estão latindo em uníssono. Vou dizer uma coisa para vocês. Parece que o Fábio, né? Fábio, ele tá revoltadinho aí com um pensador. Na verdade, ele ficou revoltado com quem publicou, não com o pensador, né? Sobre a análise de que a cultura woke foi a grande responsável pela derrota dos que perderam. E aí, isso é tem várias camadas nessa análise. Ruim. Claro, né? Ruim. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Primeira análise, primeira camada é o seguinte. A derrota foi de quem? Eu não consigo imaginar, de verdade, eu tô aqui, sol tá quente, mas tá bonito, iluminado, né? E eu não estou conseguindo imaginar, de verdade, como é que tem pessoas lamentando a derrota do Macron, a derrota do Olaf Scholz, a derrota do governo belga. Como tem gente lamentando a derrota desses canalhas. Porque são canalhas. São pessoas que batem em trabalhadores e trabalhadoras. São pessoas que apoiam o Estado ilegítimo. No caso, o Olaf Scholz ostensivamente. Que perseguem quem defende os direitos mínimos para os palestinos. Que criminaliza quem defende os palestinos ou combate o sionismo. Por que carvalhos tem gente lamentando a derrota de uma, com todo respeito, uma desgraça humana que nem o Olaf Scholz? Como é que tem gente lamentando a derrota do Macron? O que essas pessoas têm no lugar do cérebro? Certo? O que essas pessoas têm no lugar do cérebro? Como é que elas lamentam a derrota desses caras? Elas sabem o que esses caras defendem? Guerra contra a Rússia, privação de direitos de trabalhadores e trabalhadoras, criminalização de movimento social, da discordância. Eles defendem censura e praticam, principalmente o Olaf Scholz.
Eles defendem o Estado ilegítimo, mandam armas, criminaliza quem defende a Palestina. Como é que tem gente supostamente progressista, supostamente esquerda, que lamenta a derrota desses pulhas? Que essa é a questão. Como é que tem gente que... Fala sério, gente. Vamos... Por favor. Por favor. Ah, aí tem os espantalhos. É a segunda camada. Os espantalhos. Oh, a extrema-direita. A neofascista Meloni. Acho que de um modo geral, essa gente branquinha... Vamos mostrar de novo a cara dessa gente? Eu tenho que mostrar. Sabe, eu tenho que deixar claro quem são essas pessoas, como são essas pessoas. Vamos mostrar novamente, rapidinho. Consultation prévue à l'article 12 de notre loi. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir. Pronto, vocês viram? Tudo jovem, tudo branquinho, tudo classe média, tudo cafeteria. Na verdade, já tem um videozinho interessante sobre café na Europa. Deixa eu mostrar para vocês también. Por alguna razón, en España solo hay dos tipos de cafeterías. Por un lado, las Specialty Coffee Max Flavor Mocha Sensation, con el café más barato a 8 pavos y tostas de aguacate con rabanitos, en el que te atenderá un barista con tatuajes en las manos que está para salir en Abercrombie. Allí distinguen entre un Colombian Geisha y un Rwanda Bourbon, pero serán caca encima si les pides un con leche con hielo. Todas son carísimas, todas parece que se les ha quedado la mudanza a medias, pero luego la leche te la sirven con una florecilla dibujada. Llevo 2 meses comprando frutas con el logo de Marvel y no me han subido el precio porque en ellas salga el increíble Hulk. Pero por un gladiolo ven razonable subir 3 euros el precio de un café. Pues a lo mejor no es la cafeína lo que me da ansiedad, pero si lo tuyo no es gastar y quieres una diarrea en vaso de chupito mientras escuchas una tragaperras con dibujos de sirenas sexualizadas, Bar Manolo es tu sitio. La alternativa que siempre estuvo ahí, con una decoración que te evoca la guerra civil y un tendero con unos valores que son de mucho antes. Bar Manolo te ofrece sin quitarse el palillo de la boca un crimen de guerra a 0,50 en un vaso de cristal más bajito que un Playmobil sentado. Además que la historia la ha escrito Bar Manolo. Para fundar un pueblo en España se necesitan 3 cosas: una gasolinera, una iglesia y un bar con el nombre del propietario que responda a uno de los más comunes de la España del momento. Bar Luna Zarauz no da confianza. Bar Manolo es el place to be. Bajo ese mínimo requisito, ciudades enteras se han forjado, y mediante el uso de una herramienta que sirve para que todo el mundo se ponga las pilitas llamada capitalismo, los negocios aumentan y compiten entre ellos para ofrecer el mejor producto al precio más barato. Y por alguna razón todos los Bar Manolo han decidido que este fenómeno les suda los huevos. A Bar Manolo le abren un Rodilla, un Panaria, un Starbucks y un Specialty Coffee en la misma calle, y a Bar Manolo no se le pasa por la cabeza mejorar el producto. A un hombre fruto de 6 generaciones de Manolos no se le amedrenta con una upa hostil de cafeína. Manolo te sigue presentando el mismo café de torrefacto quemado que su abuelo servía durante la guerra civil. Porque Manolo no sirve café, sirve valores inquebrantables. Sirve un monumento a la digestión pesada que no va a cambiar porque una cadena se haya expandido sobre las cenizas de una sucursal de Banesto. Y Manolo ve que hay gente que sirve su producto estrella un poco más caro, con tamaños variables y con una espiga de trigo dibujada en la leche. Y ante esa presión dice: este peluche no se va a ese estuche. Y sigue dando su mierda inmutable a la temperatura del núcleo de la Tierra. Esses jovens são jovens que frequentam as cafeterias caras, que o espanhol falou com muito bom humor. São esses jovens, os liberais, os liberalecos, os liberaloides. Para essas pessoas, não tem, duvido que qualquer um desses manés tomou cacetetada nas costas, processo, bala de borracha da polícia do Macron, porque eles não defenderam os coletes amarelos. Duvido muito que eles estão se lixando para os coletes amarelos, que são os trabalhadores que protestaram contra o Macron, porque toda reforma ambiental, toda reforma sei lá o que, quem paga é o cor do trabalhador. Igual a Annalena Baerbock fez com os alemães. Como é que alguém lamenta a derrota da besta da Alemanha, o Olaf Scholz? E com todo respeito, não tem como ter respeito por uma pessoa como a Annalena Baerbock, né? Não tem como ter respeito por uma criatura daquela. Ah, e daí que os alemães não têm dinheiro para o gás? Morrer de frio é um preço pequeno para pagar pela natureza. Então vai ela,
que não abre mão de um penduricalho, que não abre mão de forma alguma de um privilégio, vai ela ficar com frio, vai a família dela ficar com frio para ver se ela gosta, para ver se ela acha bonitinho. Mas como é do trabalhador, ela está se fudendo. Eles não têm casa, paciência, gente. O importante são as casas ecológicas, que vão custar um dinheiro que a classe trabalhadora não tem. O importante é a energia limpa. Mas, inacreditavelmente, a energia nuclear não é considerada por ela energia limpa. E daí, se a indústria alemã, se os empregos da Alemanha, se as pessoas da Alemanha precisam de energia barata, o importante é que o Partido Verde conseguiu acabar com uma das fontes de energia limpa da Alemanha. Porque o Partido Verde é que sabe das coisas, o povo não sabe de nada. Foda-se se as pessoas ficam sem emprego, foda-se se as pessoas passam frio, foda-se se as pessoas passam fome, foda-se se as pessoas não têm onde morar. O importante é o meio ambiente. O meio ambiente sem gente, do verdismo europeu. Igual o meio ambiente Greenpeace, que paga postagem no Instagram. Para você mandar dinheiro para eles, precisa atacar a Petrobras e o governo brasileiro. É a mesma linha. Como alguém tem a pachorra de lamentar a derrota avassaladora do Partido Verde? É claro que sofreu uma derrota avassaladora. Agora ficou só o jovem burro, que não tem família para sustentar, que toma café em cafeteria cara de shopping. Esse ficou lamentando muito, né? Igual o jovem francês, o jovem alemão, jovem holandês, jovem belga. Esses jovens, com certeza, tá todo mundo muito tristinho. E claro, os liberaloides, que também estão tristinhos. O avanço. Sabe, parecendo com o pessoal do Nunca Mais, dos 6 milhões, da colônia europeia que eles colocaram na Ásia Ocidental. Mesmíssima vibe. Mesmíssima vibe. Sabe? Claro, né? Tudo europeu. This is the last phase of European colonization. And notice that the countries that are most strongly in support of Israel are not just the United States. It's the United States, Australia, and Canada, the offshoots of England, Anglosphere sometimes called, unusual forms of imperialism. These are settler colonial societies, societies in which not like India, not like the British in India, say, societies, South Africa is a little like this, or Algeria under the French, settler colonial societies in which the settlers came in, essentially eliminated the native population, also driven by religious principles, very religious groups, driven by Christian Zionism. Those are major cultural factors. Vou falar uma coisa pra vocês, mas você pensa, cara, é isso? Não, temos outras camadas. O Fábio ficou nervosinho, né? Parece que o indiano falou que a derrota, não sei, nem sei de quem que ele tá falando que perdeu. Ele tá lamentando a derrota de quem? Do Macron? Tá lamentando a derrota do Souza da Baerbock? É desse que ele tá lamentando a derrota? Aí o indiano fala que foi por parte, culpa da esquerda woke. Da esquerda não, da cultura woke. O indiano é inteligente. Ele não chamou esses caras de esquerda, chamou de cultura. Sobre cultura, aliás, vamos ver vamos ver novamente a fala completa do tio Vladimir sobre isso. En cuanto a los elementos de la cultura europea, no somos nosotros quienes la estamos perdiendo.
No somos nosotros quienes están perdiendo esos elementos y los genes de la cultura europea, sino esa parte de Europa que se llama occidental. ¿Dónde está esa cultura europea? Pronto no quedará nada de ella. Solo quedarán los monumentos arquitectónicos. Pero la cultura es, ante todo, la conciencia de la gente. Está siendo envenenada por el liberalismo global de hoy, por aquellos que no ponen en el centro los intereses de sus propios pueblos y su propio código cultural, sino sus propias ideas alejadas de la realidad real, conectadas con el liberalismo global. Creo que esta es la clave. Por definición, nos convertimos hasta cierto punto en centros de la cultura tradicional europea y de los valores tradicionales europeos, los cuales, si miras un poco en el fondo de los siglos, se basan, incluso para la gente no creyente en general, por supuesto, en primer lugar, en la cultura cristiana. A cultura europeia, de fato, está morrendo. Onde já não morreu. Ela está morrendo, ela está sendo substituída pela cultura norte-americana democrata. E não é que eu esteja lamentando a morte da cultura europeia, não, por favor, não se engane. Cultura europeia é o colonialismo nas Américas, que custou 100 milhões de vidas. Cultura europeia é escravismo e imperialismo na África, mais 100 milhões de vidas. Cultura europeia é imperialismo na China e na Índia, 400 milhões de vidas. Por que que eu lamentaria a morte da cultura europeia? Eu celebro. Foda-se, já vai tarde. Se for preciso, dou um jeito e vou no velório. Ainda cuspo no caixão, se for necessário. Sem sofrer. Sem sofrer. Foda-se a cultura europeia. O fato aqui não é o lamentar a morte da cultura europeia. A questão aqui é que o Vladimir está correto. Cultura europeia está nitidamente morrendo. Na verdade, ela está sendo morta. Está sendo assassinada por euroburocratas a serviço de Washington. Made in Columbia University. Por essas pessoas. Então, não estou lamentando. Estou concordando com o Vladimir, porque ele está correto. Nesse aspecto, ele está muito correto. Tanto na definição de cultura, quanto no fato de que a cultura da Europa Ocidental está morrendo. Ok. E a cultura woke está substituindo a cultura europeia. Isso não quer dizer, e esse é um ponto importante, que a culpa é dos gays. A culpa é das gays, né? Das iagas, vocês gostam de falar. A culpa é do multiculturalismo. E é interessante é que o multiculturalismo europeu não é múltiplo. Ele não suporta uma cultura que não seja woke. Ele, na verdade, é uniculturalismo. Ele quer substituir todas as culturas, todas as crenças, todos os modos de vida, todos os modos de pensamento, por uma cultura só. Então, essa suposta cultura multiculturalista, woke, ela não tem nada de multi. Ela é unívoca. Façam como os liberais americanos da Universidade de Colômbia dizem que tem que ser feito. Pronto, essa é a cultura múltipla desse. O multiculturalismo é a existência da cultura das aldeias de Portugal. Da Itália, de todas as regiões da Itália. Nunca fui na Itália, mas duvido que a cultura da periferia de Catânia seja o mesmo da dos vales rurais do Frio, ou do Vale da Aosta, ou do Piemonte. Essas culturas estão morrendo. Você coloca nelas o mesmo rótulo. São conservadores. E pronto, aí você pode destruir elas à vontade. Ser conservador é atrasado. É rural. Tem que morrer. Como as aldeias portuguesas estão morrendo. Como a arquitetura europeia está morrendo. Porque outra coisa que o Vladimir falou, e muito correto, é isso.
da Europa vai ficar só o esqueleto. As igrejas vão virar museu. Notre Dame é um museu. Se celebra missa em Notre Dame? Se não celebra, é um museu. A Europa está se tornando um museu de si mesma. Inacreditavelmente, ela está se tornando um museu de si mesma. Não tem mais vida. Nem as cafeterias de bairro. Não tem mais nada de aldeia. Não tem mais nada. É Starbucks. Em redes ocidentais. De preferência americanas. É tudo woke. É tudo consumível. Todo mundo morando em caixa quadrada. Com fachada de vidro. Não tem mais casas angevinas, normandas, gascãs, provençais, alsacianas. Ursula von der Schrödinger fue la gran ganadora y también la gran perdedora de las elecciones al Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo ganó los comicios con mucha diferencia del segundo más votado, los socialdemócratas. Sin embargo, los partidos opositores a von der Leyen y a su posicionamiento contra Rusia aumentaron sus escaños y en varios países incluso ganaron. En Alemania, el partido más crítico contra la postura de su gobierno contra Rusia adelantó al partido del canciller Scholz, que cayó a la tercera posición. En Países Bajos, la segunda fuerza más votada fue el PVV, quien boicoteó un discurso de Zelensky, se opuso al suministro militar a Kiev y ya ganó las pasadas elecciones neerlandesas, si bien no le bastó para formar gobierno. En Francia, directamente, Marine Le Pen arrasó, duplicando los votos de Emmanuel Macron tras haber criticado su decisión de enviar instructores franceses a Ucrania. En Bélgica también perdió el partido gubernamental y ganó una formación flamenca que critica las sanciones antirrusas por el efecto boomerang que tienen en su economía. En Austria ganó otro partido crítico con las sanciones occidentales contra Rusia y pronto podrían llegar al gobierno austríaco, ya que este año son sus elecciones legislativas. Y en Hungría revalidó su victoria Viktor Orbán, uno de los líderes europeos más críticos con la política beligerante occidental contra Rusia. Não tem. Picardas, bretãs. Não. Morreu tudo. Agora é tudo caixa quadrada, caixa de sapato empilhada uma na outra, com vão e fachada de vidro. Não tem mais arquitetura europeia. Não tem mais música europeia. Não tem mais culinária europeia. Só essa culinária museu. Essa culinária feita para rico. Essa é o que está sobrando. Multiculturalismo é uma farsa. Repito, reitero, não tem nada de multi nele. Ele não quer existir de múltiplas culturas. Ele quer que todas morram. Para que só o consumismo liberaloide, individualista, woke, sobreviva. Porque o individualismo é ótimo para o sistema. Porque sozinho você pode até lutar, mas você não vai vencer. Então o individualismo é perfeito para o sistema. Ele é ótimo para o sistema. O wokeísmo é ótimo pelo sistema. Por que o wokeísmo é ótimo para o sistema? Porque o wokeísmo é você ter orgulho, né? Não é você ter raiva, não é você lutar. Não é você ter consciência. É você ter orgulho. E um orgulho bem fracionado. Um orgulho preto. Se você for mulher, preto e feminine. E se você for letrinha, melhor ainda. E se você for colorido, melhor ainda. São 4 orgulhos diferentes. Aí você tá perfeito. Eu contra meu pai. Eu e meu pai contra a nossa família. Eu e nossa família contra o nosso clã. Eu e nosso clã contra a nossa tribo. Eu e nossa tribo contra o nosso país. Eu e nosso país contra o nosso povo. Eu e nosso povo contra o mundo. É isso. Cada um vai ser sua própria aldeia ser esmagada. Esse é o multiculturalismo. Vamos aceitar os imigrantes.
Por que nós vamos aceitar eles? Explica aí para mim. Por que os europeus devem aceitá-los? Ou por que nós devemos aceitá-los? Porque o que vale para a Europa, vale para nós. A Europa não é obrigada a aceitar paquistanês, marroquino, ucraniano, que seja, não são obrigados. É a sua casa. Você vai querer gente estranha na sua casa? Por que você vai querer? Hã? Explica pra mim. Por que você vai querer? Da mesma forma, por que nós vamos querer europeus aqui? A questão é... mas é um horror você dizer isso. Por que é um horror? Me explica. Por que é um horror? Olha o que está acontecendo na Suécia. Dá uma lida no que está acontecendo na Suécia, no que aconteceu com a Suécia. Dá uma lida no que aconteceu com a Suécia. Dá uma lida no que está acontecendo na Alemanha. E me diga se é bom. É bom quando é com os outros, né? É ótimo quando é com os outros. Dê uma olhada no que aconteceu em Mannheim. Dá só uma olhada. No crime organizado, tomando conta da Suécia, das mulheres sofrendo acoso e assédio em toda a Alemanha. A primeira onda de imigração turca foi interessante. Foi lenta, contínua, mas lenta. As pessoas se adaptaram. Se não adaptou, cara, não gostou, volta. Volta para sua terra. Se você quer praticar a sua versão religiosa intolerante, pratica na sua terra. Pratica na sua terra. Ai, é cruel você. Por que é cruel? Você tem mãe? Irmã? Filha? Gostaria de ver ela sendo encoxada por um estrangeiro misógino? Acharia bonitinha? Se a pessoa quer vir se adaptar, contribuir, ótimo. Eu moro numa cidade cheia de imigrantes. 10% da população é descendente de árabes. Temos senegaleses, um número bem razoável de pessoas do oeste africano aqui. Chinês, claro. Japonês. Europeus. Boliviano. Venezuelano, peruano, argentino. Nós temos opções. São pessoas, cara, estão no meio da nossa comunidade. Andam com a gente, trabalham com a gente, estudam com a gente, então são dos nossos. Mas se o cara vem para agitar errado, por que eu receberia ele bem? Por qual razão? Não tem razão. Sabe, esse discurso, somos todos a família humana, são todos a família humana? Vai para os Estados Unidos. Vai para os Estados Unidos. Na hora que você tirar o visto, você vai perceber o quanto você é da família humana. Você conseguiu? Mora lá um tempinho. Preste atenção em como as pessoas se tratam. E aí você vai entender o quão da família humana você é. Então os americanos adoram que o mundo se comporte de uma determinada maneira. Eles não. Para eles é de boa construir muro. Tranquilo. Então essa é a hipocrisia. E de toda forma, eu nem estou analisando o que é certo ou o que é errado. Estou tentando ver como é que as pessoas de fato pensam. Não é um julgamento moral. Elas estão certas ou estão erradas? Para o jovem que vai na cafeteria, em Paris, faz todo sentido, quase chorar com a derrota do Macron. Mas para o trabalhador e para a trabalhadora que levantou a bunda do sofá e foi votar, que a maioria dos jovens não foi votar. Não tinha candidato puro o suficiente. Então eles não foram votar.
Então estão reclamando de quê? Dos outros que se dignaram a tirar a bunda do sofá, terem ido e terem pensado nos próprios interesses? Porque na verdade, quando você fala a esquerda não morreu não. Ela cresceu muito em toda a Europa. A esquerda, que defende a trabalhadora, é trabalhadora. Como é que gostam de chamar? Esquerda radical. Ser anticapitalista agora é ser radical. Ora, se a esquerda não é anticapitalista, não é esquerda, camarada. Esquerda pró-capitalista. Existe isso. Ela não é esquerda. A esquerda cresceu nos países nórdicos, cresceu muito na Alemanha, cresceu em muitos lugares. Certo? Ela cresceu em muitos lugares. A esquerda cresceu. A esquerda cresceu. Rosto não cresceu. Foram os liberais que minguaram. Os verdistas que minguaram. Eu vi o discurso da Ursula von der Leyen, dá nojo. Nós temos que fugir dos extremos, tanto a extrema esquerda como a extrema direita, como se ela fosse centro, né? Ela é siotanista, de 4 costados, e ela é contra os extremos. Destruir a Rússia, nem que para isso seja necessário destruir a Europa. Não, isso não é extremismo, não. Lutar até o último ucraniano, depois até o último europeu, não é extremismo. Ela é de centro. Ok. Foi esse tipo de gente que perdeu. Mas ela vai continuar governando. Ela vai continuar governando, sabe por quê? Porque ela sabe que a esquerda liberal vai se unir à direita conservadora. A esquerda liberal, não existe esquerda liberal, né? Perdão. A direita liberal disfarçada de esquerda vai se unir à direita conservadora para fugir dos extremos e vai manter ela no poder por mais 5 anos. E ela que governa a Europa, apesar de não ter sido eleita, porque a Europa não é mais uma democracia desde o Tratado de Lisboa. A Europa é uma oligarquia cleptoplutocrata. Isso que a Europa é. Mas ontem ela sofreu o primeiro chute na canela. Espero que de muitos. Espero que finalmente ele encontre o que mereça. Eu acho que não vai demorar não. Os russos vão mostrar o caminho. Tenha um bom dia. Enfim, eu não quero terminar esse vídeo com minhas palavras. Quero terminar esse vídeo com palavras de quem sabe mais. You're stuck with the angry white men, and the source of that is quite real. They have every reason to be angry. There's a lot to be angry about. But here I don't quite agree with the last speaker. I don't think people know what to be angry about. What has been created by this half-century of massive corporate propaganda is what's called anti-politics. So anything that goes wrong, you blame the government. Well, okay, there's plenty to blame the government about. But the government is the one institution in which that people can change. It's the one institution you can affect by participation without institutional change, right? That's exactly why all the anger and fear is directed against the government. The government has a defect. It's potentially democratic. Corporations have no defect. They're pure tyrannies. So therefore you want to keep corporations invisible and focus all anger on the government. So you don't like something, your wages are going down, blame the government, not blame the guys in the Fortune 500 because you don't read the Fortune 500, thing. You just read what they tell you in the newspapers. So you don't read about the dazzling profits and the stupendous this and the wages going down and so on. All you know is that the bad government's doing something, so let's get mad at the government. As I say, plenty to be mad about the government, but the government is exactly what Dewey described it as. It's the shadow cast by business over society. You want to change something, change the substance, not the shadow. Well, the anger and the fear is real, and it's based on something, and you got to sympathize with it because it is real. When your wages have dropped 25% roughly in, say, 15 years, and your wife has to work and your kids can't eat and so on and so forth, and you have no future and everything's rotten, you have a lot to be angry about. But people are not focused on what's doing it. That's the difference between the days in which there was a live, functioning labor movement that was organizing these people, exactly these people, to work together to change things.